Olá, nutricionista! O nosso papo reto hoje vai falar sobre como você pode se transformar de um nutricionista tradicional, aquele que aprende na faculdade, para o mais moderno. O tradicional é aquele que faz anamnese, pesa, calcula, prescreve. Tudo isso é importante? Sim, mas a gente precisa ampliar isso tudo. E uma transição é importante para esse nutricionista moderno que escuta o paciente, trabalha metas dele de uma forma bastante colaborativa, em conjunto, faz também um trabalho de um plano alimentar com ideias criativas, visuais, para que esse paciente não fique preso a uma folha de papel, mas ganhe autonomia alimentar ao longo do processo com você. E como resultado disso tudo, o tradicional, consulta, retorno. E o novo, mais moderno, é um profissional que faz um acompanhamento, tem várias consultas com o paciente e é valorizado por isso. Quer saber como fazer essa transição agora mesmo? Então vamos lá. Primeiro, você não precisa abandonar tudo aquilo que você já conquistou para começar a trabalhar com a mudança de comportamento. Aprender os cálculos, entender sobre toda a parte bioquímica é fundamental e faz parte, mas a gente vai além. Então, anota aí, papel e caneta na mão. Como a nutrição comportamental mesmo fala, nós podemos ser inclusivos nesse processo. E para mim, é muito importante que você entenda que isso tem um resultado direto no seu negócio, porque você vai deixar de ser o nutricionista tradicional de uma única consulta para ser aquele do programa nutricional, aquele nutricionista que acompanha o paciente. Então, olha só, anota. Primeira coisa, sobre a sua anamnese. Ao invés de você fazer uma anamnese muito fechada, pergunta, resposta, sim, não, ou um recordatório que ele fala muitas vezes aquilo que ele gostaria de ter feito, nós vamos trabalhar com o questionário prévio, que eu ensino meus alunos no meu consultório de sucesso, já monto o questionário prontinho, para que essas perguntas sejam feitas previamente à primeira consulta. Você fala, ai Cíntia, mas ele não responde. Ok, você reserva um momentinho da consulta para trabalhar esse questionário de uma forma bastante sabatinada, dizendo para ele, olha, depois que eu ouvi toda a sua história de vida, entendi as suas questões, identifiquei alguns problemas aqui, algumas questões que você me trouxe. Deixa eu só fazer um bate-bola aqui com você rapidinho sobre algumas questões que eu te enviei previamente, mas como você não respondeu, vamos lá? Você entendeu a transição? Você sai de um nutricionista que só faz esse bate-bola e vê superficialmente esse paciente, apesar de vir bastante questões biológicas, para um nutricionista que dá prioridade para essa conversa, esse vínculo, essas perguntas mais abertas, entende do paciente, quais são as dificuldades. Se ele fala que ele tem um sono ruim, a gente não vai simplesmente anotar esse sono ruim para dar algum suplemento. Isso pode até fazer parte. Mas por que esse sono está ruim? Como é que está esse comer noturno? Toda a investigação, né, a gente vai fazer em relação à vida dele. Entender as razões, os motivos. E olha que tem muita descoberta por aí. Número 2, ao invés de levar a tarefa para casa, calcular isso tudo e depois prescrever um cardápio, uma dieta que ele provavelmente vai olhar durante a primeira quinzena e depois vai querer sair correndo, fugir daquilo, porque não conseguiu, porque teve uma recaída, você vai fazer o contrário. Você vai fazer um plano alimentar, eu inclusive trabalho em cima da construção de um plano alimentar bem elaborado, bem estruturado, que inclui um inventário de alimentos que você pode pedir para que ele invista e outros que ele reduza. Você pode trazer um modelo de diário alimentar ali para ele preencher 3 dias, tirar uma foto e te mandar. E também o esquema de pratos, aquele plano alimentar que é mais visual. Então você vai construir com ele ideias que vão ficar na cabeça e no coração dele depois daquela consulta com você e ele não vai mais esquecer. Nesse plano alimentar, você pode ter sim um modelo de dia, o que seria uma refeição de café da manhã, almoço, jantar, estruturada, escrita, mas mostrar que existem variações. Aquele prato ideal, sabe? Arroz, feijão, metade salada, um terço salada e uma carne mistura, uma proteína vegetariana, pode ter várias configurações. Pode ser uma torta com salada, pode ser um macarrão que ele inclui ingredientes, né? E mostrar isso visualmente para ele por meio de fotos, por meio de desenhos e depois colocar isso no plano alimentar dele. Pode ter certeza que isso vai impactar de forma muito mais positiva. Ah, Cíntia, mas você falou em transição. Isso está muito revolucionário. Como é que eu faço e utilizo a questão dos cálculos? Investir aí num programa nutricional para calcular as dietas? Sim, você pode fazer isso. Sabe como? Depois que ele vai para casa com aquilo tudo, começa a praticar, lembra que você pediu para ele preencher o diário alimentar? Aí você vai falar para ele, você tira foto desse preenchimento, me encaminha, ou se você tiver uma tabela, um esquema mais moderno, você, né, aplicativo,
você pode pedir para ele te enviar. E aí sim é hora de calcular. Aí você pode dar um parâmetro para ele dizendo, olha, sabe aqueles esquemas que a gente fez? Pelo que eu vi aqui, você seguiu muito bem, trouxe variedade, trouxe cor. Aí você pode até pontuar. Eu senti falta de um grupo de alimento a mais, senti falta um pouco mais de fruta, vamos trabalhar isso. Mas olha só o perfil nutricional. Aí você pede, de preferência, para o seu estagiário calcular e entrega isso para ele num próximo momento que ele vê. Se você trabalha com retorno, o que eu não gosto muito, você pode fazer isso nesse momento. Se não, você pode até colocar isso para ele numa próxima sessão de vocês, numa próxima consulta. E nesse momento, revalidar as metas e reavaliar esse plano alimentar, dizendo para ele, olha, foi muito legal. O que mais você sentiu falta? O que aconteceu? E trabalhar situações reais do dia a dia desse paciente. E vai dando autonomia para ele, porque ele olha aquilo ali e fala, putz, eu achei que eu tinha errado aqui, errado ali. E, de repente, se mostra um cálculo médio de que tá bacana em calorias, em proteínas, em tudo. E mais, na questão qualitativa. E vai dando a tão desejada autonomia. Entendeu a transição? A gente não precisa largar aquilo que a gente aprendeu até aqui. Mas a gente não pode parar aí. A gente precisa atender os verdadeiros anseios desses pacientes que chegam no nosso consultório para que a gente seja mais moderno, atualizado, útil e que ele consiga manter essa relação contínua com você. Porque não dá para ser nutricionista de uma só consulta, certo? Até a próxima!